Olá, meus queridos, estamos agora começando então a segunda lição e o tema é arrependimento, o caminho da restituição. Vou falar de novo, arrependimento, o caminho da restituição. E por que arrependimento é o caminho da restituição? Queridos, nós vamos aprender que no mundo espiritual existem regras e leis e quando eu caminho segundo essas regras, eu sou abençoado por essas regras, mas eu também posso ser punido por essas regras, porque Deus tem uma infinita misericórdia e um grande amor. Só que Deus, Ele é justiça, Ele é certo, Ele caminha daquilo que é certo, o que é errado para Deus, o que é certo é certo. Então, arrependimento é um caminho de restituição em todos os níveis da nossa vida. E a primeira pergunta sobre essa questão é: o que é o verdadeiro arrependimento? O que é o verdadeiro arrependimento? Porque você deve estar se perguntando e você já deve ter ouvido falar. Não importa quanto a pessoa pecou, se ela se arrepender verdadeiramente, ela encontrará o reino de Deus. Querido, e é isso mesmo. Jesus deixa muito claro que não importa a quantidade de pecados, não importa o que você fez no passado, se de fato houve um arrependimento, a sua ficha vai ser limpa, porque o sangue dele cobre todos os pecados. O sangue dele é mais poderoso do que os seus pecados. Mais poder do que os seus pecados têm para te condenar e para nos condenar, tem o sangue de Jesus para nos lavar de todo pecado e nos fazer agora filhos e filhas de Deus. Por isso você já deve ter visto na igreja muitos né? Ex-bandido, ex-adúltero, ex-mentiroso, ex. Porque Jesus é especialista em tornar alguém que está com a vida destruída e se tornar agora um sucesso. Jesus muda a história das pessoas, mas quando de fato eu não me escondo atrás de Jesus, eu resplandeço na minha vida Jesus. Aí eu me torno uma nova criatura, como nós falamos, e agora entra esse ponto, o arrependimento. O arrependimento, que é o que muda tudo no contexto humano e no relacionamento entre o homem e Deus, é o arrependimento. E a primeira pergunta é: o que é o verdadeiro arrependimento? Bom, você deve estar se perguntando, o que é isso? O verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque tem arrependimento falso. Tem gente que fala que se arrependeu, mas fala da boca para fora. Sabe o que vai mostrar de fato seu arrependimento? São as suas e as minhas, as nossas ações. Quando uma pessoa se arrependeu verdadeiramente, as ações mudam com relação àquele fato que aconteceu. Mas quando uma pessoa não se arrependeu, ela só está falando sobre arrependimento, mas é da boca para fora, você também consegue notar, você consegue sentir que não há palavras verdadeiras. E como isso acontece, né? Como que eu sei que de fato é o verdadeiro arrependimento? Primeiro, a primeira questão do verdadeiro arrependimento, quando alguém de fato se arrependeu sobre a velha vida e agora quer ter uma vida com Cristo Jesus, é que ela abandona toda a prática do pecado. Quando uma pessoa começa a pegar ânsia, nojo, sabe aquele negócio que te repugna? Quando você olha para uma ação pecaminosa, quando você vai para a tua empresa, vou dar um exemplo, e lá na tua empresa você estava acostumado a participar talvez de desvio de recursos, e agora você se converteu, você se arrependeu, você mudou de vida, e aquela mesma pessoa fala assim: ei, tem uma proposta boa aí, me dá sua conta lá que eu vou. E você, quando ouve aquilo te repugna por dentro, e você olha para aquela pessoa e fala assim: olha, por favor, não me coloca mais nisso, viu? Eu não quero mais. Isso é o verdadeiro arrependimento, é sinal que de fato você mudou. Quando você agora, em vez de olhar para aquilo que satisfazia os seus olhos, você agora escolhe não olhar mais porque existe algo mais forte dentro de você. Isso é o verdadeiro arrependimento, é porque você mudou. Então, olha, o verdadeiro arrependimento é o abandono da prática do pecado. Quando alguém se recusa em abandonar o pecado, é sinal que ela, de fato, nunca se arrependeu. Segundo ponto, na mesma pergunta, arrependimento verdadeiro é sentir um profundo pesar sobre o mal cometido. Sabe quando você comete algo? Querido, o que eu quero dizer para você? Eu não estou dizendo que agora você vai ser cristão e que você daqui para frente nunca mais vai pecar. Há uma grande diferença entre nós, os cristãos, filhos de Deus, aqueles que somos perdoados a todos os momentos, que há arrependimento, daquele que está no mundo e que ele não está nem aí, ele peca, ele é carnal, ele não se arrepende do que ele faz. Existe uma grande diferença. O cristão, ele também pode pecar a qualquer momento, mas na vida do cristão, o pecado
deve ser um acidente. O pecado não é algo normal na vida do cristão. Ele é um acidente. O que é um acidente? É tudo aquilo que você não programa, é toda a tragédia que você não programa, mas de repente aconteceu, te pegou de surpresa. Por uma fraqueza, por um minuto, por uma situação, te pegou de surpresa. Isso chama-se acidente. Agora, o que não é acidente é tudo aquilo que é premeditado, que é programado. Lá fora, quando você estava no mundo, quando eu estava no mundo, nós não caíamos em acidente, nós programávamos o nosso pecado, nós sabíamos o que ia fazer, quando iríamos fazer, nós sabíamos. Uma pessoa que programa o pecado não há arrependimento, mas uma pessoa que caiu no pecado por um acidente, esta pessoa, de fato, ela tem a chance em Cristo Jesus de se arrepender, chorar, pedir perdão e abandonar a prática do pecado. E tudo o que aconteceu, Jesus com teu sangue vem e lava novamente e deixa as vestes dela limpa, branca, mais branca do que a minha camisa. Porque é isso que Jesus faz. Está na palavra de Deus, está na Bíblia. Ele deixa as nossas vestes alvas. Alvas significa brancas como a neve, alvas como a neve, brancas como a neve, porque ele lava toda acusação de pecado. Mas tem que existir de fato um genuíno arrependimento. Então, olha, arrepender também é se converter. Converter é mudar de rota. Mudar de rota. Talvez as pessoas dizem assim, fulano se converteu, ciclano se converteu, mas nós nunca de fato paramos para analisar o que essa palavra se converter, ela significa. A palavra se converter significa mudar a direção do curso que você estava indo. Quando alguém fala, eu me converti, ele está dizendo o seguinte, eu andava nessa direção. Essa direção é a direção do pecado, das coisas erradas, é a direção da carnalidade, é a direção de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, a Deus. Mas agora eu resolvi me converter, ou seja, eu mudei a direção. E se eu estava indo para o sul, agora estou indo para o norte. Eu mudei a direção da minha vida. Isso significa, eu me converti. Eu mudei a direção da minha vida. Então, conversão é mudança de direção. E Jesus está convidando eu e você para cada dia ter conversões em áreas da nossa vida. Talvez você vai conseguir vencer uma ou duas por esses tempos que você acabou de receber Jesus na sua vida. E tem outras áreas que você vai se converter na caminhada. Você vai parar de praticar, você vai vencer de fato na caminhada. Jesus entende, só que Ele quer que você de fato agora já entregue todo o coração para Ele e deixa com que Ele te fortaleça, te dê força a partir do Espírito Santo para que você se converta em todas as áreas que você de fato precisa se converter. Quem faz isso e te dá essa força é o Espírito Santo, ela não vem de você. Então, respondendo a nossa pergunta, o que é o verdadeiro arrependimento? E eu quero que você anote aí. Primeiro, o abandono da prática do pecado. Segundo, é o ato da conversão. E terceiro, é sentir um profundo pesar sobre o ato cometido. Então, está aí as 3 questões respondidas e você pode conferir essas 3 questões respondidas escrevendo aí na sua apostila, ok?